Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Convivendo com o perigo. Estrada com erosão e pontes sem estrutura adequada tornam o dia a dia dos moradores do bairro Bela Vista, em Bernardes, perigoso. Vou ter que dar a volta e tentar passar por lá. Em alerta, a Vigilância de Prudente divulga mais 72 casos de dengue. Foi o segundo anúncio de registros só nesta semana. Operação Paixão de Cristo. Polícia Rodoviária pede mais atenção aos motoristas em relação ao transporte de crianças e adolescentes. Então não saia daí que o FN2 está começando. Olá, boa noite para você. A gente começa falando de um problema que atinge moradores do bairro rural Bela Vista, em Bernardes. Eles reclamam de uma situação nada bela que preocupa bastante por lá. O estado precário de uma estrada de terra e pontes do local. Por causa de buracos, lama e uma estrutura que não é adequada à passagem de veículos, a rotina fica limitada e perigosa. A erosão se formou às margens da estrada, criou uma vala, abriu buracos e hoje quase não há espaço para os carros e caminhões passarem. Mas esse não é o único problema na estrada do bairro rural da Bela Vista, em Presidente Bernardes. Existem pontos em que depois das chuvas a lama se acumula e não há como passar. Olha só a situação. Ele estava indo fazer entregas no bairro. Depois de quase atolar, resolveu dar a volta e pegar um caminho alternativo, que aumenta a distância em cerca de 8 quilômetros. Tava tentando ir levar as bebidas para Páscoa pro povo, né? Só que eu não consigo passar. Agora vou ter que dar a volta e tentar passar por lá, né? E aí, aumenta em quanto esse caminho? Aumenta bastante, viu? Quase o dobro de quilometragem daqui. Até caminhonetes maiores, traçadas, têm dificuldade para passar. Um problema para quem mora ou tem propriedade na região. A ponte está quase caindo, então as máquinas da prefeitura, elas chegam até aqui na próxima ponte, elas não conseguem passar, por causa, senão a ponte cairia com a máquina, então eles voltam para trás. Então, arrumam um pedacinho e o resto aqui, você vê o povo tentando passar, não consegue. Além das más condições da estrada, os moradores do Bela Vista também estão bastante preocupados com a situação das pontes aqui no bairro. Pelo menos duas estão em situação precária. Uma delas é essa aqui, que assim por cima não aparenta ter problemas. Mas olhando por baixo, a percepção é diferente. O madeiramento está bem ruim. Tem pedaços apodrecendo e em uma das cabeceiras, parte já cedeu. O risco é evidente. Para os moradores, todos os problemas foram provocados pela falta de manutenção. 2, 3 atoleiros, tem 2 ou 3 pontes e tirar algumas águas. Isso é muito simples para a prefeitura. A prefeitura tem maquinário adequado para fazer isso aí, não custa praticamente nada. As pessoas aqui doam eucalipto, se for o caso, a gente tem eucalipto aí, a gente doa eucalipto, se for o caso, mas acontece que eles não estão nem aí, é um descaso total. A produção do Fronteira Notícias entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Presidente Bernardes e solicitou uma entrevista com o diretor do Departamento de Obras e Serviços, Josué Giroto. Fomos informados de que ele não gravaria a entrevista e de que o posicionamento da Prefeitura será dado por meio de nota. O povo já deu a ideia que se for um dia de chuva e começou a passar mal, é para chamar o avião da polícia, porque carro não sai, nem ambulância. E a solução para o problema lá no bairro Bela Vista ainda está sem prazo, viu? Na nota, a Prefeitura de Bernardes disse apenas que está ciente das dificuldades enfrentadas pelos moradores. Com a chuva na última semana, algumas pontes e estradas sofreram danos. A divisão de obras tem uma programação para atender a todos os lugares que precisam e ao todo são 1.200 quilômetros de estradas rurais e 102 pontes. Diz que está empenhada em fazer a manutenção também lá no Bela Vista, mas a nota não traz uma data nem estimada para as obras no local. E a gente, claro, vai continuar acompanhando a situação. E foi liberado no começo da tarde o trânsito no trecho onde um caminhão tombou na rodovia Raposo Tavares, no trecho urbano de Prudente, hoje pela manhã. O acidente foi no sentido interior capital. O caminhão, que pertence a uma transportadora, estava carregado de produtos eletrônicos. Segundo a polícia rodoviária, o motorista contou que estava com sono e perdeu o controle da direção. Por causa do acidente, o trânsito na pista ficou em uma faixa só. O motorista teve apenas ferimentos leves.
E vão ser investigadas as causas de um acidente com um caminhão que também tombou ontem à tarde em Rancharia. O acidente foi na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes. O veículo estava transportando cerca de 60 bois que escaparam e ficaram pela pista e também nas áreas ao redor da rodovia. 5 animais não resistiram ao acidente e morreram. A Guarda Municipal de Rancharia atendeu a ocorrência e recolheu, com a ajuda de populares, os bois. O motorista do caminhão não se feriu. E a seguir, o FN2 fala sobre mais casos de dengue confirmados hoje pela Prefeitura aqui de Prudente. Tem ainda a previsão para o Oeste Paulista. Olha aí, imagens ao vivo do centro de Prudente. Agora 7h04. Qual a situação das finanças da sua cidade? É nisso que o Tribunal de Contas do Estado está de olho, viu? Depois de uma avaliação de cada prefeitura, o tribunal divulgou os municípios que estão com problemas na lei de responsabilidade fiscal. Essa é a lei que obriga a prestação de contas todos os anos para fiscalização e a gente tem alguns dados para você prestar bastante atenção aqui sobre a nossa região. Olha só, 23 municípios do Oeste Paulista foram alertados pelo TCE e 27 apareceram como prejudicados. Isso significa que eles estão com as contas em risco. Das maiores cidades da região, 4 estão na lista de alertadas: Presidente Prudente, Dracena, Venceslau e Adamantina. Apenas Epitácio apareceu como prejudicada. E a gente tem mais alguns dados aqui para você ter informações mais completas. Apenas 7 cidades estão regulares aqui na nossa região. São elas Anhumas, Flórida Paulista, Junqueirópolis, São Mourão, Sandovalina, Taciba e Tupi Paulista. Em todo o estado, mais de 400 prefeituras foram citadas com problemas como descumprimento de metas fiscais e desequilíbrio financeiro. Então estão aí as informações e nós procuramos as cidades alertadas pelo TCE. A Adamantina informou que foi citada porque a despesa total com pessoal, considerando o Centro Universitário de Adamantina, ultrapassa o limite prudencial. No entanto, justificou que ela é uma autarquia com receita própria e isso vai ser comunicado ao TCE. Dracena disse que a sensação de desequilíbrio nas contas ocorre porque o TCE não considera que o município faz empenhos globais das despesas para o ano todo e que, com algumas receitas, os índices se estabilizam. Quanto ao Fundeb, que foi um apontamento do relatório do TCE, mencionou que a verba é utilizada em sua totalidade ao longo do ano, dentro da legalidade. E a Prefeitura de Prudente informou que enfrenta o problema do custeio da máquina pública e que nos 2 últimos anos, medidas seguem sendo tomadas no sentido de aumentar a arrecadação e frear o gasto. Venceslau disse que está respondendo todos os pontos apontados pelo TCE e que o município não está em situação crítica. A Prefeitura de Epitácio, que apareceu como prejudicada, informou que o problema está no envio de informações à Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo, o que impediu a apuração do tribunal. Porém, o setor de finanças deve atualizar isso o mais rápido possível. E chegou a hora da previsão. Segundo a meteorologia, o tempo segue firme para essa quinta-feira aqui nas cidades do Oeste Paulista. Vamos então, ao vivo, dar uma olhada aqui no céu de Presidente Prudente. Vamos ver esse início da noite na cidade. Olha aí, agora faz 26 graus por aqui. Para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens, não deve chover. Os termômetros ficam entre 19 e 31 graus. Nas outras cidades da região, o dia deve continuar ensolarado e a gente tem, então, alguns dados para você ver melhor. Olha só. Em Indiana, máxima de 30 graus. Em Sandovalina e Marabá Paulista, máximas de 31. Na Nova Alta Paulista, o tempo fica um pouco mais quente, 32 graus. Sem chuva em nenhuma dessas cidades. Mas é importante ficar atento à umidade do ar que deve cair. Então, nós temos também informações aqui para você. Preste bastante atenção a esse quadro. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 60%. Só que amanhã, mais especificamente, durante a tarde, ela pode chegar a 23% em Prudente. A dica, então, é se manter hidratado, muita água para não ser prejudicada por esse calor. E olha só, foram confirmados agora à tarde pela Prefeitura mais 72 casos de dengue em Prudente. A cidade soma agora 279 registros. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a maior incidência de casos é na área 4. Corresponde aos bairros Vila Furquim, Itapura 1 e 2,
Jardim Sumaré, Residencial Itapuã, Parque Alvorada, Jardim Brasília, Planalto, Santa Mônica, entre outros. A vigilância pede que a população fique em alerta e para sempre fazer a lição de casa, que é vistoriar o quintal e descartar todo recipiente que possa ser criadouro do mosquito Aedes aegypti. E depois do intervalo, a gente traz para você como foi a Páscoa das crianças que encaram tratamento contra o câncer no Hospital Regional aqui de Prudente. E tem ainda, a Polícia Rodoviária começa a Operação Paixão de Cristo. Agora, 7h10. Como em todo feriado, a Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização nas rodovias da região. Agora, na Operação Paixão de Cristo, todo o efetivo vai trabalhar. E quem tem as informações para a gente é a Heloíse Ramada. Elo, boa noite para você. Boa noite, Cíntia. Boa noite para todo mundo. Segundo a Polícia Rodoviária, a Operação Paixão de Cristo começa à meia-noite de hoje e segue até domingo. E como a Cíntia falou, a polícia vai trabalhar em regime especial, com redução de folgas e até com o pessoal do administrativo, atuando em dias, locais e horários com maior fluxo de veículos. E a Polícia Rodoviária pede atenção aos motoristas sobre os itens de segurança, principalmente na questão do transporte de crianças e adolescentes. Crianças de até 1 ano de idade viajam no bebê conforto, que deve ser afixado no banco traseiro, de forma que o bebê fique de costas para o banco dianteiro do veículo. Já aquelas que têm mais de 1 ano até 4 devem usar a cadeirinha. Crianças com idade superior a 4 anos e menos de 7 têm que estar no assento de elevação, que deve ser colocado no banco de trás. E acima de 7 anos e meio podem e devem utilizar apenas o cinto de segurança. Então ficam aí essas orientações para que todo mundo possa pegar a estrada e ter aí uma viagem mais tranquila e com mais segurança. Cíntia? Obrigada, Elo, pelas informações. Atenção máxima, portanto. E a manhã de hoje foi especial para crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Regional de Prudente. Teve a entrega de ovos de chocolate, todo mundo se divertiu um monte. E a gente acompanhou esse momento. Veja só. Já na recepção, elas eram recebidas com muito carinho pelas voluntárias do hospital. Uma manhã de diversão para cerca de 50 crianças que estão em tratamento contra essa doença tão difícil. Teve sessão de cinema com direito à pipoca e não poderia faltar o chocolate, claro. E todos os que foram distribuídos na festinha vieram de doações feitas pela comunidade. Foram mais de 3.600 bombons. E essas crianças que enfrentam o câncer de frente aproveitaram o momento para se divertir, como a Sofia, que adorou o ovo que recebeu. Eu gostei do meu ovo. Você vai comer ele inteirinho? É, mas eu vou dividir com a minha irmã. Que linda. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que o Jornal Nacional começa mais cedo hoje, às 8 horas. E depois do 7º Guardião, tem jogo na tela aqui da TV Fronteira. Chapecoense e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil. E amanhã, nosso encontro está marcado logo depois de Órfãos da Terra. Até lá. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.